Olá pessoal, hoje é dia 22 de abril, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Comigo, Ednei Paini, falando diretamente de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Começamos o jornal de hoje já pegando fogo. As pautas são grandes no bloco Entendendo a Política. Tivemos que separar algumas. Tivemos que escolher as mais cabeludas para analisarmos nesse instante. Tem algumas que não dá nem para imaginar, para cogitar, tirarmos fora desse programa. Como poderíamos imaginar o presidente do Senado? O presidente do Senado teve 70 votos para assumir a presidência da casa. A mais alta relevância, a casa de mais alta relevância do Brasil. A casa sênior da nação. Davi Alcolumbre foi escolhido com a esmagadora maioria dos votos para ser regente do Senado. Este está sentado em vários requerimentos de investigação aos ministros da Suprema Corte Brasileira. Não quer botar nenhum em votação. Em votação não, para o pessoal analisar. Bom, em relação aos ministros terem ganhado dinheiro ilicitamente do Banco Master, a situação é insustentável. Ter pessoas ou aliados que fazem de tudo para salvar companheiros políticos. E ainda falam de reputação ilibada para ministros. Teria que ser assim também para políticos, né? Mas se não funciona para ministros, para políticos teve aquele lance ficha limpa, né? Quase nenhum tem ficha limpa na política. É só olhar. Olha aí. Estão dando a um estuprador a direção de uma escola só para meninas. Olha a minha logística. Inverteram toda a moral. Temos um presidente que, sem saber da situação, ele brinca com fogo em uma sala cheia de pólvora. Um presidente que se contradiz a cada frase. Ontem até falamos que ele queria a lei da reciprocidade se Trump expulsasse um policial brasileiro lá dos Estados Unidos. Então ele faria o mesmo aqui. Ele também expulsaria agentes do FBI que estão aqui no Brasil investigando cartéis de drogas. Ele nem sabia o contexto do que aconteceu lá nos Estados Unidos e já queria arrumar briga com Trump. Acho que até já arrumou, hein? Na verdade, o que aconteceu é que o delegado foi deportado porque ele quis manipular a pasta de imigração para prolongar a perseguição política no território americano. E lá não é que nem no Brasil. Você não paga a galera. Você tem pessoas íntegras. E vamos dar nome aos bois, sim. Então o delegado de polícia Marcelo Mídio, ele foi expulso por perseguição política à ramagem. E vem o presidente aqui do Brasil falar de autoridade. Vou falar para você, vou fazer umas contas de padeiro para você, ó. Marcelo morava lá nos Estados Unidos. Sabe quanto é que era o aluguel lá nos States do Marcelo? O aluguel dele, $9.000. Ele morava bem. Você sabe quanto recebe um delegado? R$30.000. Que conta é essa que não fecha? R$30.000 não dava nem para pagar
o aluguel dele lá nos Estados Unidos. Será que ele não fazia alguns bicos por fora, sei lá, com o Caso Master? Porque para se sustentar, ele precisava de muito dinheiro. Ele vivia bem lá nos Estados Unidos, comia bem, se vestia bem. E da onde vinha esse dinheiro? Fica aí o ponto de interrogação, né? Coisas sem nexo sobre o assunto. Por isso que eu digo, Lula nem sabia. Ou ele que bancava o cara, não sei. Ele não sabe o que fala. Veja com seus próprios olhos e ouça com seus próprios ouvidos o que Lula falou nessa entrevista, depois vamos debater. É bem rapidinho, dá uma escutada e dá uma ouvida. Ouvida e escutada não, né? Dá uma olhadinha. Eu não sei o que aconteceu. Fui informado hoje de manhã. Acho que se houve um abuso, sabe, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com os deles no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência, esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Mas que abuso de autoridade, Lula! Você parece que não entende o que fala. O presidente falando de reciprocidade, como se isso fosse afetar os americanos. Lá, Lula, entenda, lá nos Estados Unidos, nenhum juiz da Suprema Corte tem indícios de sua reputação ser manchada. Você entendeu o que eu falei? Lá nos Estados Unidos, nenhum ministro tem indícios de manchar a sua reputação. Ou seja, lá ele sim tem reputação ilibada. E aqui no Brasil, sequer a maior casa de legislação do país quer abrir uma investigação para averiguar o golpe financeiro, o maior golpe financeiro da história do país, né? Sem saber de onde vem o relógio de 500 mil reais de Alexandre de Moraes. Será que ele é uma falsificação? Será que Alexandre está usando uma falsificação só para dizer, olha, tem uma réplica de um relógio de 500 mil reais? Ou será que a explicação vem do contrato de 129 milhões da sua esposa? Festas com uísque em Londres, resort, taiaiá, são coisas difíceis da população entender. Porque no fundo, essa grana toda é tirada da gente. E todos nós temos o dever, temos o direito de agir da maneira que acharmos mais certa, sem sermos acuados. Pois quaisquer que forem as autoridades, nós devemos discordar ou concordar com elas. Na atualidade, se nós somos de esquerda, podemos expor as nossas ideias, falar mal do Bolsonaro, chutar a cabeça dele sem problema algum. Mas quando somos de direita, as nossas ideias são uma afronta à democracia. Mesmo sendo apenas ideias, modo de pensar. Eu não posso ser preso por meu modo de pensar, mas aqui no Brasil, sim. E mesmo que o que eu pense não seja uma verdade absoluta, é a minha opinião. Veja a situação que Trump colocou aquelas tarifas de 50%. Ele decretou essas sanções em todos os países inimigos da democracia dos Estados Unidos. Ele está defendendo seu ponto de vista. E como o presidente brasileiro se posicionou, você lembra como ele se posicionou? A favor de alguns ditadores, de alguns grupos extremistas, ou melhor dizendo, Hamas, né? Então os Estados Unidos tomou partido e fez o quê? Botou uma taxa de 50% nas coisas que entram daqui, que são feitas aqui, entram lá no país dele. O malvadão
não queria que fosse vendidos produtos brasileiros nos Estados Unidos. Acho que ele queria que a economia norte-americana desse uma guinada. E foi o que aconteceu. Depois da pandemia, foi o que aconteceu. Eles acharam melhor produzir no país deles do que comprar da gente. Foi realmente isso que ele fez. Ele melhorou a economia do país dele e você nem percebeu. Então Lula usou da reciprocidade e também quis mandar bala na mesma moeda. Não deu certo, é claro. Se formos comprar ou comparar as potências entre a soberania e sobrevivência, sempre sairíamos perdendo. A lei é sempre do mais forte. Sempre o leão vai comer o coelho, tá? Nunca o coelho vai comer o leão. Trabalhamos com a moeda dos caras. Nós trabalhamos com o dólar, que é dos Estados Unidos. Ou você acha que qualquer outro país recebe em real as nossas compras? Você acha que vamos comprar petróleo, sei lá, da Bolívia e você vai pagar em real? Será que não tem nenhum tapado lá no Palácio do Planalto que chegasse pro Lula e dissesse para ele: olha, tira o pé do acelerador, meu. Estamos entrando em uma guerra fiscal com os Estados Unidos e é certo que perderemos, pois a economia norte-americana é bem maior que a do Brasil. Nem preciso falar isso. Será que ele não tem nenhum conselheiro lá dentro daquele palácio para lhe indicar o melhor caminho? Será que ele não paga alguém de tantas pessoas que ele paga? Será que ele não paga alguém para dizer: ô meu, tu tem que ir por esse caminho, senão nós vamos se perder? Sem contar que eu não vejo que as tarifas do Donald Trump impôs ao Brasil sejam o melhor caminho. Não vejo isso. Mas para os Estados Unidos deu certo. Ele usou parte dessa grana que ele ganhou, sabe para quê? Para abater os impostos dos Estados Unidos, dos americanos. Deu saudade agora. É por isso que os caras querem sair daqui do México, do sei lá, da Argentina e querem ir para os Estados Unidos. É por isso. Aqui a situação se inverte. Se o Brasil, ou melhor dizendo, se Lula usar a medida da reciprocidade, todos nós pagaremos por esses atos. Presta atenção. Eu estou resumindo. Quando o governo americano diz que Lula mentiu, é verdade. Isso é uma obviedade, o que nos causará consequências em um futuro bem próximo. Presta atenção. Pois temos um chefe de Estado que colocou uma pasta tão importante como economia com uma pessoa sem preparo. Ele fez um governo e não cuidou das contas públicas, não resolveu o problema do país, não estimulou a economia. Você notou que aquele 50% do Trump estimulou a economia norte-americana? Eu só queria saber, Haddad, só queria saber de cobrar impostos, ele Lula. Esta é a realidade do Brasil hoje. O rico fica cada vez mais rico, sabia? Daí você que defende o Lula diz, os ricos estão menos ricos e os pobres estão mais ricos. Mentira! O rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Aí você vai falar daquela medida que ele fez aí recentemente de incendiar a economia, inflar a economia, liberar parte do fundo de garantia do FGTS para a população? Em alguns casos cobrar apenas 4 ou 6%. E daí os banqueiros ficam bem faceiros, né? Você prestou atenção? O Lula vai emprestar o seu dinheiro que está no fundo a 4 ou a 6% para você pagar dívida e fazer mais dívidas. Eles vão lidar com o dinheiro que já é do trabalhador. Por uma porcentagem mínima que o banco vai ganhar do nada. Então qual é o banqueiro que não vai ficar feliz com Lula?
enquanto o pobre trabalhador está pagando juros para usar o seu próprio dinheiro como garantia. Viva a democracia! Viva a democracia! Vamos passar para o bloco esportivo agora e dar aquela respiradinha estratégica. Ontem o Grêmio venceu Confiança. Sim, o adversário era bem fraco, né? Mas era o mínimo que a equipe gaúcha tinha que fazer. Olha que o primeiro tempo teve algumas situações cavernosas. Eu até pensei que ia dar BO. Pensei mesmo. Mas no final das contas deu certo, 2-0 para o tricolor. Gabriel Meck deve ganhar aí sequência no ataque, pois nesse jogo aí ele foi bem. Final de semana contra o Curitiba, eu acho que deve ter as mesmas peças. E Luiz Castro, sem falar nisso, né? Luiz Castro estava com água no pescoço, baixou um pouquinho. Baixou um pouquinho, não muito, tá? Porque agora contra o Curitiba vai ser mais pegado. Não é um time que vem lá não sei da onde, despreparado, sem o salário que ganham o pessoal aí da arena, né? Vamos ver. Hoje o Internacional enfrenta o Atlético pela quinta fase da Copa do Brasil. Mas do Internacional a estreia hoje, né? Quinta fase, mas a estreia do Inter é hoje, em Floripa. Lembrando que o jogo na capital catarinense, né? Porque o Atlético não pode fazer a partida em casa. Lá em São João del Rei não tinha capacidade mínima, então melhor para o Internacional. Orlando Scarpelli vai estar repleto de colorados empurrando o time, que faz tempo que não mostra um bom futebol, né, para a sua torcida. A campanha como mandante, o Internacional é um dos piores times, é o pior time da primeira divisão como mandante. E no ataque, não sei se vamos falar, né? No ataque, Alan Patrick, Borrell, Alejandro. Qual deles você acha que Pesolano irá usar? Ou será que irá usar os três juntos? Eu acho que não, 2, né? 2 desses aí, Alan Patrick e Alejandro, acho que vai. Quem sabe, né? Bom, hoje à noite, né, no estádio, o estádio tem a capacidade de 20 mil torcedores. E a expectativa é que o Inter mande. É por isso que eu tenho medo, né? Quando o Inter é mandante, o Inter é o pior mandante dos times brasileiros aí da Série A. Provavelmente terá aí uns 10, 12 mil torcedores. E, cara, na chegada, deixa eu falar pra vocês assim, ó. Na chegada do Internacional lá, foi um papelão que o Inter fez. Porque assim, ó, não tinha torcedores que estavam protestando, tá? Mas tinham torcedores lá perto do hotel que eles estão, a beira-mar, né? Hotel à beira-mar. Não que eles vão no mar, mas é a beira-mar. E existiam uns 30 torcedores, 20, 30 torcedores lá, que esperavam a chegada do Internacional. E, pô, o cara ficou lá 1 hora, 2 horas esperando os atletas do seu time passar. E eles encostaram o ônibus bem na porta ali da entrada e ninguém se apresentou. Ninguém parou para tirar fotos com os torcedores. Eles entraram de fone de ouvido. Depois quiseram remediar as coisas, chamaram alguns torcedores que estavam lá para tirar foto com os jogadores, conversar, autógrafo. Mas é complicado, né? Se tu não trata bem os torcedores, cara, não só do Inter, mas do Grêmio também. Eu já vi a chegada do Grêmio aqui em Bento Gonçalves também, por trás de um hotel aí, bem longe da torcida, né? Eles deixaram a torcida bem longe. Bom, hoje à noite, às 20h30, tem Inter
na televisão, né? Ou lá em Floripa. Bom, esse foi o Bloco Esportivo. Deixa eu falar pra vocês, o Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Então tá, pessoal, o Natal Fitness é quem nos tem apoiado no bloco esportivo aqui do Jornal Últimas Notícias. Bom, inicia hoje as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida, pois a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começam hoje a financiar imóveis com as novas regras. As mudanças ampliam o alcance do imóvel de até R$600 mil. Melhorou bastante, né? Para famílias que tenham a renda de até R$13 mil. A proposta também eleva o valor da renda e imóveis em todas as faixas do programa, facilitando a compra de unidades maiores ou melhores localizadas, com juros menores do que os praticados pelo mercado. Segundo o governo, em torno de 87 mil famílias serão beneficiadas com esse programa. Bom, eu sei que até parece heresia, pois o programa é bom para as pessoas que não têm casa para morar. Tantas condições para comprar o imóvel, mas até parece que eu estou sugerindo algo diferente. Mas você se deu conta que tudo acontece nesse ano, um ano eleitoral, o gás para todos? Lembra que quem paga o gás aumentou porque vai ter que pagar para quem não vai pagar o gás? Que vão beneficiar 30 mil famílias? Não, 30 milhões de famílias. É isso? 30 milhões de famílias. Com energia elétrica de graça, carteira de motorista com maiores facilidades. Agora nem precisa mais fazer balize, Ou não se roda mais na prova teórica. Passa-se tudo da mesma coisa. Outras tantas facilidades que chegam até a dar desconfiança, Em um ano eleitoral está sendo feito pelo governo. Bom, mas acho que é só impressão minha. Tomara que tudo funcione com as plenas forças. Opa, falando em força, as forças de segurança aqui da capital do vinho estão implementando uma ação bem importante para a vida: respeitar a faixa de pedestres. Respeitar a faixa de pedestres é mais do que cumprir uma regra de trânsito, é proteger as vidas e demonstrar o cuidado ao próximo. A campanha Mão na Faixa, Pé no Freio reforça a importância da travessia segura, da atenção de todos no trânsito, do pedestre, O cuidado começa olhando para os dois lados, sinalizando a intenção de atravessar. Aponte a mão para frente, sinalize que você quer passar, pois vejo muito pedestre atravessando a faixa de segurança olhando o celular, sem olhar ver se vem carro, viu que tem faixa, nem olha para o lado e fica de cabeça baixa olhando. Eu vi muito disso. Até hoje de manhã, nas redes sociais, apareceu aí um motoqueiro que estava com o celular, aí ele bateu no carro, o carro parou para um pedestre passar na faixa de segurança e o motoqueiro não viu, foi por cima do carro. Foi coisa feia. Bom, ao motorista cabe também ter atenção, Porque tem uns motoristas aí agora sem toda aquela capacitância, sem ter
Porque, deixa eu dizer para vocês que antes, para tirar uma carteira de motorista, você tinha que fazer balize. E você não via só a pessoa estacionando, você via se a pessoa tinha domínio da máquina ao estacionar, tá? Não é só apertar o acelerador e ir para frente, é fácil. Mas você tem que ter o domínio para você estacionar numa subida, numa descida, em um lugar de pouco lugar para estacionar, de pouco espaço. Você tem que saber manusear o automóvel. Bom, é um papo para outro lado, né? O motorista tem que reduzir a velocidade para garantir que o pedestre passe, porque se pega 2 nós cegos, vou falar, tem muita gente que vai ficar bravo comigo, mas se pega 2 nós cegos, um nó cego de motorista e um nó cego pedestre, a confusão está formada. As forças de segurança então lançaram um vídeo na internet hoje, que eu consegui ver, e eu quero dividir com você esse vídeo, dá uma olhada aí. Mão na faixa, pé no freio. Essa é uma campanha desenvolvida pelo Departamento Municipal de Trânsito e tem uma parceria com os demais órgãos de segurança e de emergência aqui da nossa cidade. O objetivo dessa campanha é conscientizar as pessoas para o uso correto da faixa de segurança e conscientizar também os motoristas da importância de parar e de respeitar o pedestre quando ele estiver na travessia. Na questão de conscientizar as pessoas, a gente chama atenção para os cuidados que devem ser exercidos quando a gente está fazendo uma travessia na via pública. Então, a primeira coisa, você precisa olhar para os 2 lados, fazer a menção de que você realmente quer atravessar, aguardar que o veículo pare e fazer a travessia com segurança. E quanto ao motorista, a prioridade é do pedestre. Então, ao ver um pedestre fazendo a menção que vai atravessar a faixa, é uma obrigação sua parar. Isso é cuidar da vida. Bom, pessoal, que legal, né? Não peguei o nome da gente aí, mas devia ter pegado. Eu achei nas redes sociais esse vídeo e eu achei importantíssimo. Porque sempre que dá algum acidente na faixa, sempre os 2 são culpados. Os 2. O carro tem que parar. Mas não é bem assim. Você tem que ver. Não vem carro, faça o sinal da mão, porque tem os nó cegos aí também. Então, dos 2 lados tem que ter atenção. E se tiver atenção dos 2 lados, não vai haver mais acidentes, tá? Bom, a ação é realizada em parceria entre diferentes órgãos de segurança e emergência, unindo esforços em prol da conscientização da comunidade. SAMU, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil, Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal. Vamos a um intervalo aí, ao comercial da Harmony, voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, quem dá esse apoio para nós aqui no Jornal Últimas Notícias é sim Harmony Sonorizações. Você que precisa de uma sonorização eficiente para a sua festa, sonorização de bandas, sonorização de casamentos, DJs, telões, pista de dança, efeitos especiais, fale com Harmony Sonorizações e sempre terá aí uma mãozinha aí para você fazer seu evento ficar um excelente evento. E também Natal Fitness dando aquele apoio com acessórios esportivos.
Em relação a acessórios esportivos, é só procurar a Natal Fitness, tá? Bem ao ladinho do Shopping La América. Bom, a gente tem que entrar nesse assunto mesmo fora do bloco político, porque é um assunto de relevância nacional, tá? A Câmara dos Deputados prevê para hoje a votação do projeto para o fim da escala 6x1. Isso você já sabe, né? E o caso está sendo discutido na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O relatório é do deputado Paulo Assi do União Brasil, da Bahia, né? São duas PECs que tratam desse tema, mas no relatório é apenas analisado o tema constitucional e não o mérito da proposta. A tendência do pessoal que estão discutindo essa proposta é de que o texto seja aprovado, tá? Provavelmente ele vai ser aprovado hoje e até com relativa vantagem. A dúvida fica para a seguinte fase do projeto, que ele será analisado na Comissão Especial do Congresso. Eles é que irão discutir os detalhes desse texto. Sim, haverá uma discussão grande sobre o conteúdo original. Mas para você ter uma ideia, o projeto original não prevê um período de transição. Entendeu? Então tem falhas esse projeto. Então ele pode ser aprovado hoje e entrar em vigor em 2030. E tem vários empecilhos a serem discutidos também. Temos que analisar muita coisa. Algumas questões que são de pequena e média, as empresas que vão sofrer mais com esse projeto. Você sabia? Pois na prática, essas empresas e pequenas e médias empresas terão uma despesa a mais de 20% dos seus gastos mensais. Uma discussão que ainda vai muito longe. Só não será pedido ao maior interessado do caso o que ele acha para o trabalhador. O que você acha? Se você vai querer perder, ou trabalhar, ou ganhar mais, daí você me pergunta, sim, mas a redução só vai atingir o bolso do empresário? Não. Daí eu te respondo que não, pois seria ótimo para o trabalhador trabalhar menos e ganhar mais, né? Ou ganhar a mesma coisa, trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Isso vai representar um aumento de preços. Você sabia? Pois o empresário vai ter que repassar esses custos ao consumidor, especialmente no setor do comércio, as farmácias, no final de semana. Já pensou você ficar doente e não achar uma farmácia para comprar um medicamento no final de semana? Ou comprar aquela carninha do domingo de manhã, né? Algumas pessoas vão domingo comprar carne para o churrasco. Vai chegar uma hora aí que não vai ter mais mercado aberto no domingo. As lojas em geral, pois estas, se quiserem trabalhar no final de semana ou fora de hora, onde se vende mais, né? Fora de hora ou final de semana que se vende mais. Que o pessoal sai das firmas, né? Tem que contratar mais funcionários e eu não sei como ficará a questão de horas extras. Ainda não foi especificado isso. Mas de um ponto de vista econômico, os preços irão aumentar sem rédeas. A galera que será contratada, provavelmente serão contratadas mais pessoas, se não puderem fazer hora extra para ter 2 dias de descanso, será mais ou menos como um trabalhador temporário. Até mesmo sem carteira de trabalho poderão contratar. Daí prejudica, além do trabalhador com CLT, que corre o risco de ser trocado pelo informal, né? Pois os custos de se manter um empregado em dia fica cada vez mais difícil, fica cada vez mais caro. Temos que ter em vista que sempre em um ano eleitoral, já falei isso hoje também, saem ações eleitoreiras.
para se manter o seu lugarzinho no serviço público. Ano eleitoral, os políticos se puxam e propõem ações energéticas para a hora. São bons para a hora, mas para médio prazo essas ações são de extrema malefício, nem sei se existe essa palavra, né? São extremamente maléficas essas ações ao trabalhador. E não pediram para ele, né? O que você acha disso, trabalhador? Deve ter um impacto inflacionário muito grande essa ação. Mas vamos ver o que vai acontecer. Tá aí outra informação importantíssima, eu não posso deixar de falar hoje, é sobre o aumento de pedágios. Sim, esses que o Eduardo Leite disse na campanha passada que não ia ter mais pedágios. Sim, esses devem influir na vida de muitos gaúchos, pois as tarifas do Free Flow, aquele pedágio que não tem cancelas administrado pela concessionária Serra Gaúcha, devem passar por reajustes. O tema está na pauta da sessão ordinária 15/2026 do Conselho Superior da AGERGS, que está marcada para esta segunda-feira, dia 27. Deixa eu ver. Hoje é 22, segunda-feira, dia 27, às 9 horas da manhã. Entre os itens da reunião está a análise do processo da terceira revisão tarifária ordinária desta concessionária. Se o aumento for aprovado, que aprovado, é certo que vai ser aprovado. O pedágio de Farroupilha, aquele vou falar aqui da Serra, né? Aqui de Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi, desse nosso lado. Aquele pedágio de Farroupilha na RS 122, o valor subiria, porque ele custa hoje R$ 11,30. Subiria para R$ 11,50. Já em Carlos Barbosa, que tem também outro pedágio, você não sabe? Tem. A RS 446, lá em Carlos Barbosa é a 446, né? O preço vai de R$ 10,40 para R$ 10,60. A concessionária informa que após a aprovação, as novas tarifas passam a valer a partir da meia-noite do dia 29 de abril. Pessoal, nos 6 pórticos de cobrança automática do Rio Grande do Sul, acontecerá esses aumentos. Para a gente sair de Bento Gonçalves, da capital do vinho, e ir até a capital gaúcha e voltar, sabe quanto o motorista tem que desembolsar? R$ 47,80. Olha aí, são quase R$ 50 só de pedágio para ir a Porto Alegre e voltar aqui de Bento Gonçalves, hein? Legal, né? Viva a democracia! Bom, deixa eu tirar minha imagem da frente, que hoje eu já falei bastante pra caramba, né? Bom, essa imagem de fundo se refere que nesse domingo, dia 26 de abril, acontecerá o Festival do Artesão e da Economia Criativa, o que acontecerá na Praça das Nascentes Chico Mendes. Sabe onde que é essa praça? É ali no bairro Fátima. A feira acontecerá das 10 da manhã às 6 da tarde. O evento é uma ação central de programação do Bento Criativa, capacitado pela Secretaria Municipal de Cultura, e tem como meta principal a valorização do trabalho manual como pilar de desenvolvimento econômico e social. O festival contará com a participação de aproximadamente 50 expositores que se apresentarão aí com produtos que unem tradição e identidade cultural. Além da feira, o público pode usufruir de serviços gratuitos como o ônibus da saúde, ele também estará lá, aferição de pressão arterial, outras assistências, testes de visão, muita coisa legal nesse domingo aí. No campo da formação e do lazer, o ponto da cultura é a Memória do Vale dos Vinhedos, que oferecerá uma oficina prática de crochê e tricô, incentivando aí a preservação dessas técnicas manuais entre os visitantes. Gostou? Domingo,
na Praça Chico Mendes. Esse foi o Jornal Últimas Notícias. Nos encontraremos amanhã com mais uma edição desse jornal. Até lá, tchau!